Os fenômenos de materialização da Vila Carmen pelo Dr. Charles Richet. Apresentação da obra Vila Carmen no início do século XX, a partir de sessões mediúnicas dispostas para este fim, nas quais participavam médiuns, homens da ciência e pessoas interessadas no tema. O autor, o fisiologista Charles Richet, apresenta seus relatórios ao lado de fotografias feitas durante as sessões, nas quais fica retratado o espírito materializado de Biemboa, B.B. Tendo em vista a experiência própria e as fotografias, ao lado da inspeção realizada pelo próprio Richet no local das sessões antes e depois das mesmas, o professor Richet busca, então, afirmar a possibilidade da realização de tais fenômenos. Também ficam dispostos neste livro relatos de outros participantes, bem como contestações de cientistas quanto às experiências trazidas, contestações estas então respondidas a partir de argumentos obtidos no próprio relato do Sr. Richet e também do Sr. William Crookes, o qual igualmente interessou-se em estudar fenômenos de materialização. Prefácio da obra. Os adversários do espiritismo afiançam que Richet nunca foi espírita e duvidou dos fenômenos espíritas. Talvez sim, talvez não. Mas o que é ser espírita? Se acompanharmos as pesquisas do pai da metapsíquica, notaremos que ele foi mais espírita do que muitos espíritas ditos militantes. Em 1905, o professor Richet assistiu, em companhia de Gabriel Delany, às memoráveis sessões de materializações na Vila Carmen, na Algéria, onde verificou os fenômenos não só de ectoplasmia, como de materializações e de fotografias de espíritos. Os fatos foram tão positivos que o professor Richet subscreveu uma ata, na qual declarou ter visto simultânea e nitidamente o espírito materializado Biemboa e dois médiuns, que se prestavam para as experiências, Marta e Aisha. A memorável sessão deixou patente que um indivíduo que viveu entre nós, que morreu, como se diz na linguagem vulgar, voltou novamente formado, mostrando-se a uma pleiade de experimentadores, que o viram, tocaram-no, um ser que anda, que fala, que é constituído interiormente como qualquer ser humano, pois queima carbono no seu organismo. Seria possível que o professor Richet, em vista desse fato tão categórico, duvidasse dos conceitos espíritas? Richet, antes da sua aproximação ao espiritismo, havia se dedicado por muitos anos ao estudo do hipnotismo, do magnetismo, do sonambulismo. Christoph Schroeder declarou em um jornal de Hamburgo que o Richet tomou parte em 200 sessões experimentais de materializações, nas quais foram obtidas manifestações extraordinárias. E a este propósito o Dr. Richet escreveu nos Anales: nenhuma contradição há entre a ciência e o fenômeno mais extraordinário do espiritismo. Charles Richet foi presidente da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, de Londres, que nessa época já havia ela publicado 25 grossos volumes que enfeixam documentos valiosos que provam a existência de inteligências extraterrenas e a realidade das comunicações destas com os homens. Tudo isso vem confirmar que Richet aceitava os fenômenos espíritas. Nós não hesitamos que o Dr. Richet tivesse dúvidas sobre certos pontos da teoria espírita, como teve no começo a respeito dos fenômenos, mas estamos certos que a dúvida de Richet não era uma dúvida desocupada, como a que existe por aí, mas a dúvida de que fala o professor Bozano, a dúvida fecunda, realizadora, que estuda, que investiga, que experimenta para dar conta aos desafios transcendentais. Richet foi um dos integrantes da equipe de estudiosos que colaborou para a consolidação do espiritismo científico, ao lado de William Crookes, Camille Flammarion, Ernesto Bozano, Alexandre Aksakoff, Cesare Lombroso, Albert de Rochas, Paul Gibier.
Charles Richet classificou os fenômenos metapsíquicos em dois grupos gerais: fenômenos subjetivos, que ocorrem exclusivamente na área psíquica, sem nenhuma ação dinâmica sobre os objetos materiais, e fenômenos objetivos, cuja manifestação envolve ação física sobre os objetos materiais. Em verdade, ele nunca se declarou espírita, mas sim, um estudioso dos fenômenos metapsíquicos. Não podemos, portanto, classificar Charles Richet como um continuador da obra de Allan Kardec. Desvendou um caminho diferente, sem desconhecer a codificação, e que o classifica na categoria de iniciador romântico da metapsíquica, reconhecendo em Kardec algum apreço pela investigação científica, mas que, no entanto, se levou demais a acreditar que as comunicações dos espíritos através dos médiuns eram destituídas de erros, desde que as mesmas emanassem de bons espíritos. Esta crítica de Richet a Kardec não é adequada, porém se assemelha feita por Arthur Conan Doyle em seu A História do Espiritualismo, fazendo-nos, pelo menos, pensar que conhecemos hoje bem melhor a obra de Kardec do que os quase contemporâneos vizinhos e conterrâneos. A verdade é que pesquisadores do quilate dos grandes metapsiquistas, incluindo no grupo dos espiritualistas ingleses, já não aparecem com tanta frequência. Transferimos nossas expectativas para o século que se inicia, este sim poderá trazer ao público em geral aquilo que Kardec, Richet e tantos outros se empenharam tanto em estudar, classificar e ensinar, mas que não atingiram a universalidade do conhecimento. São Paulo, 10 de setembro de 2017. Jorge Essen, combativo escritor espírita. Capítulo 1 sobre alguns ditos fenômenos de materialização. Não é sem grande hesitação que decido publicar essas experiências, pois, ainda que elas tenham sido precedidas por algumas experiências análogas, creditadas a diversos intelectuais, e em particular ao Sr. William Crookes, elas são bastante estranhas e podem provocar a incredulidade. Parece-me, entretanto, que alguns fatos são inegáveis e são esses fatos que eu gostaria de expor, abstendo-me de toda interpretação teórica e de toda discussão. E, graças à benevolência do General Noel e da Senhora Noel, graças à boa vontade e abnegação da Senhorita Marty B., essas experiências puderam ser acompanhadas por mim durante todo o mês de agosto de 1905. Eu já tinha tido a oportunidade, em 1903, de assistir algumas sessões da Vila Carmen. Mas eu não acreditava ter de concluir alguma conclusão fechada. É inútil acrescentar que o Sr. e a Sra. Noel já haviam publicado diversas notícias sobre esses fatos singulares que apareceram na Revista Científica e Moral do Espiritismo, de G. Delany, desde muitos anos. Mas eu não farei nenhuma alusão a esses relatos e me ocuparei exclusivamente dos fatos de que fui testemunha. As pessoas que assistiram a essas experiências foram o General Noel, a Senhora Noel, a Senhorita X, o Sr. Gabriel Delany e as 3 filhas do Sr. B., oficial aposentado, Marty, 19 anos, Paulette, 16 anos, Maia, 14 anos. Marty era noiva de Maurice Noel, o filho do Sr. e da Senhora Noel, que morreu no Congo há 1 ano. É provável que a maioria dos fenômenos que se produziram se devam à influência de Marty como médium. De fato, as diversas pessoas estavam fora da cortina onde aconteceram as materializações, de modo que Marty ficou sentada no gabinete atrás da cortina. Por 2 vezes nessa experiência, atrás da cortina, tomou parte uma pessoa, denominada Ninon, quiromante por profissão, mas seu papel foi bastante pequeno, pois ela não foi ali mais que 2 vezes. Uma negra a serviço do Sr. Noel, uma jovem de 22 anos,
de nome Aisha, também tomou parte nessas sessões, digamos que como médium, e ela ficava atrás da cortina. Mas seu papel parece ter sido bastante irrisório, pois, em muitas experiências onde houve fenômenos importantes, Marte estava só, sem Aisha ou Minun. O lugar onde se passaram essas experiências é um pequeno quiosque situado no jardim da Vila Carmen, onde se alojam o senhor e a senhora Noel. Esse quiosque é completamente separado de toda a casa, ele é composto por uma única peça e é construído sobre um estábulo reformado. É um cômodo de 2 janelas e uma porta de entrada. Uma das janelas dá para a rua, é muito alta, 5 metros. A outra janela dá para uma escadaria que conduz do jardim à rua. O jardim está numa encosta muito íngreme da rua Fontaine e a rua da Ruim. A porta dá para o jardim. Cada uma das janelas está fechada e coberta por uma tela presa à parede. Na parte superior desta tela se encontra uma cortina de tapeçaria espessa que também está presa à parede. O chão do cômodo é composto por pequenos pisos cimentados. Acima do piso está preso um tipo de tapete de linóleo que, perto do gabinete, é ele próprio coberto de um tapete de feltro pouco espesso. O gabinete é constituído apenas por um dossel formando um triângulo num dos ângulos do cômodo. Esse triângulo representa um triângulo retângulo cuja hipotenusa, AB, tem por volta de 2,50 m. A altura do dossel é de 2,10 m. A do cômodo é de 2,60 m. Há, então, 50 centímetros de espaço entre o estrado do dossel e o teto. O triângulo é fechado por uma cortina de tapeçaria muito espessa e escura. Essa cortina corre sobre um varão, por meio de anéis. Diante da cortina, deixando apenas espaço suficiente para que se possa passar, está uma mesa redonda de madeira escura, em torno da qual estávamos agrupados na seguinte ordem, quase sempre observando a cortina como no teatro e tomando lugar de espectador. Havia sucessivamente em torno da mesa, Maia, Meli, X, eu, Paulette, G, Delane, Senhora Noel, General Noel. Antes da sessão, eu fazia uma exploração minuciosa de todo o recinto, do dossel, das cortinas, das poltronas, que estavam levantadas, de uma banheira e de um velho aparador dispostos ao fundo, de modo que posso afirmar que ninguém estava escondido ali. Além disso, como as cortinas das janelas estavam pregadas e não há alçapões no solo nem porta falsa na parede, eu posso com toda certeza afirmar que ninguém estranho poderia penetrar o local durante a sessão. A luz era obtida por meio de uma vela posta em uma luminária de vidro vermelho que foi colocada a certa altura, 2,25 m, da porta. Na parte da frente, a cortina tinha uma abertura, de modo que era constituída de 2 partes, uma parte direita um pouco mais longa que a parte esquerda. Quando a cortina estava muito aberta e os olhos habituados à escuridão, era possível distinguir as mãos, os rostos dos médiuns e suas vestes. No entanto, era muito difícil reconhecê-los, mesmo com a abertura máxima da cortina. Do contrário, no cômodo, a uma distância de 1 metro ou 1,50 m, era possível reconhecer muito facilmente as diversas pessoas que estavam lá. Após várias operações preliminares, sobre as quais não insisto, Marte e Aisha iam sentar-se no gabinete e a cortina era puxada, Marte estando à direita e Aisha à esquerda. As sessões aconteciam fosse às 4 horas da manhã, fosse às 8 horas. Elas duravam 2 ou 3 horas. Depois da sessão, eu fazia a exploração minuciosa do cômodo com o mesmo cuidado de antes da sessão. E as experiências que se passaram diante de mim na Vila Carmen não serão descritas aqui detalhadamente, pois o protocolo dessas experiências,
escrito por mim imediatamente após a sessão, seria uma leitura verdadeiramente muito penosa e fatigante. Será suficiente trazer à luz metodicamente alguns fatos essenciais, aqueles que me parecem ter a maior importância. Eu disse acima que absolutamente não se pode supor a presença de um indivíduo escondido, nem de um indivíduo entrando no cômodo, para explicar a presença de novo personagem aparecendo ao lado dos médiuns. Estabelecerei, a princípio, que esse personagem não é nenhuma imagem refletida em um espelho, nem um boneco, nem um manequim. De fato, ele possui todos os atributos da vida. Eu o vi sair do gabinete, andar, ir e vir no cômodo. Ouvi o barulho de seus passos, sua respiração e sua voz. Toquei sua mão várias vezes. Essa mão era articulada, quente, móvel. Pude, através do pano que cobria essa mão, sentir o pulso, os ossos do carpo e do metacarpo que se dobravam sob a pressão de meu aperto de mão. Assim, a única fraude possível e é absolutamente impossível supor alguma outra é que, digamos, o fantasma seja médium disfarçada. Por razões que darei mais à frente com detalhes, considero essa hipótese como extremamente difícil, ou, melhor dizendo, como impossível de admitir. Mas, antes de estabelecer essa discussão, relato por completo a experiência seguinte que prova claramente que o fantasma, ou a forma que estava diante de nós, possui alguns atributos essenciais de vida. Em 1º de setembro, sexta-feira, Marte e Aisha vão se sentar atrás da cortina, à frente da cortina se encontram os assistentes habituais, Sr. Noel, Sra. Noel, G. D. Paulette, B. R. Meli, X. Maia, B. Eu havia preparado uma garrafa contendo água de bário, límpida e disposta de tal forma que soprando em um tubo de borracha seria possível fazer borbulhar o ar expirado na água de bário. Depois de diversos fenômenos, sobre os quais não insisto, B é o nome pelo qual o fantasma se designa a si próprio, pede que se faça a experiência da água de bário. Nesse momento ele se inclina para fora da cortina e eu distingo Aisha nitidamente pela fenda da cortina, sentada bem longe de B e Marte, de quem não vejo bem o rosto, mas reconheço seu vestido, a camiseta de sua blusa e suas mãos. G. Delane, que estava mais próximo a mim, assegura que vê o rosto. Então, B se inclina para fora da cortina. O general toma de minhas mãos o tubo de bário da B, que tenta soprar, inclinando-se um pouco para a frente da cortina, à esquerda. Durante esse tempo, eu vejo muito bem toda a forma de Marte, que está atrás e à esquerda de B. Aisha está sempre móvel e muito longe. G. Delane me faz observar em voz alta que distingui a Marte inteira e, como ponto central da experiência está precisamente na visão completa de Marte, toda a minha atenção se põe sobre ela. Entretanto, ouço B, que tenta soprar o tubo, mas ele sopra mal e sua respiração, não passando através do tubo, mas passando fora, não provoca movimento. B faz esforços vãos e escuta-se seu sopro. Então, o general explica a ele que é preciso fazer glu-glu. Ele sopra com força, escuto as borbulhas que duram por volta de meio minuto, depois, B faz sinal com a cabeça de que está cansado e que não pode mais continuar. Então, ele me passa o tubo de bário, eu constato que o líquido se tornou absolutamente branco. Eu preciso enfatizar.
Primeiro que eu não tirei os olhos do tubo e que ele saiu de minha mão para ir entre as mãos do general e de B. Depois, que eu vi todo o tempo o tubo perto da boca de B, enquanto os gases de expiração borbulhavam na água de bário e que logo depois havia carbonato de bário, como pude constatar a suficiente luz do recinto, sem que meus olhos tenham deixado o tubo de bário. Segundo que por várias vezes pude ver atrás de B a forma de Marte, suas mãos muito certamente, seu rosto apenas por intervalos, pois, inclinando-se, B a escondia. Em todo caso, eu não podia ver senão vagamente a forma de seu rosto, pois havia muito pouca luz para que se pudesse reconhecer seus traços. Após essa extraordinária e emocionante experiência aconteceu um incidente, um pouco cômico, pois as coisas cômicas se misturam imprudentemente às coisas graves. Depois que as pessoas presentes constataram que havia ácido carbônico, ficaram tão entusiasmadas que aplaudiram, dizendo, bravo! Então, B, que tinha desaparecido atrás da cortina, reapareceu por 3 vezes, mostrando sua cabeça e saudando, como um ator que retorna à cena, chamado pelos aplausos dos assistentes. Eu insisto sobre esse fato de que, enquanto B soprava o tubo, Sr. Delany me fazia observar em alta voz que se distinguisse perfeitamente atrás de B a forma de Marte e ele fez essa observação em 3 momentos diferentes, durante o tempo em que B soprava. Assim, é perfeitamente evidente que B possui os atributos essenciais de vida. Ele anda, falta, se move, respira como um ser humano. Seu corpo é resistente a uma certa força muscular. Não é nenhum manequim, nenhum boneco, nenhuma imagem refletida em um espelho, e pode-se deixar resolutamente de lado toda suposição que não seja uma dessas duas hipóteses, ou um fantasma tendo atributos de vida, ou uma pessoa viva desempenhando o papel de fantasma. O fenômeno seguinte me pareceu de uma importância primordial. A experiência foi feita nas mesmas condições que as outras, exceto pelo fato de a senhorita X não estar presente, 29 de agosto, terça-feira. Foi nesse dia que a fotografia foi feita. Depois de feita a fotografia, a cortina se fecha. Considere-se o triângulo representando o gabinete onde estão sentadas Martin M. e Aisling N. Considere-se a cortina, com uma abertura em U, por onde pode sair e entrar a forma de B. Começa por aparecer na abertura da cortina, depois entra. Mas B acaba de retornar ao eu vejo, sem que a cortina se mexa, uma luz branca em X sobre o chão, para fora da cortina, entre a mesa e a cortina. Eu me levanto um pouco para olhar por cima da mesa. Vejo como uma bola branca, luminosa, que flutua sobre o chão e cujos contornos são imprecisos. Depois, por transformação dessa luminosidade esbranquiçada, subindo à direita muito rapidamente, como saindo de um alçapão, aparece B de tamanho não muito grande, ao que me parece. Ele está com um pano, e creio, como uma túnica com um cinto na cintura. Ele se encontra, então, localizado entre a mesa e a cortina, estando perto, por assim dizer, do piso, fora da cortina, que não mexeu. A cortina ao longo do ângulo B está presa à parede, de modo que um indivíduo vivo, para sair do gabinete por ela, não teria outro modo senão rastejando pelo chão e passando pela cortina. Mas a saída foi rápida e a marca luminosa sobre o piso precedeu a aparição de B fora da cortina e ele se pôs ereto, desenvolvendo rapidamente sua forma de uma maneira retilínea. Então, B tenta vir entre nós, ao que me parece, mas ele tem um andar algo coxo, hesitante.
Eu não saberia dizer se ele caminha ou se ele desliza. Em um momento ele balança como se fosse cair, mancando com uma perna que parece não mais poder sustentar, eu dou minha impressão. Depois ele vai em direção à fenda da cortina. Então, sem abrir a cortina, pelo que creio, de repente ele se esvai, desaparece no chão e ao mesmo tempo escuta-se um barulho de claque-claque, como o barulho de um corpo que se joga ao chão. Muito pouco tempo após, 2, 3 ou 4 minutos, aos pés do general, na fenda da cortina, vê-se ainda a mesma bola branca, sua cabeça, aparecer no nível do chão. Depois um corpo se forma, eleva-se rapidamente, se caracteriza, atinge a altura de um homem, então repentinamente se esvai sobre o chão com o mesmo barulho claque-claque de um corpo que cai no chão. O general ouviu o choque dos membros que, se jogando sobre o chão, machucaram sua perna com violência. Parece-me mesmo que essa experiência é decisiva, pois a formação de uma mancha luminosa sobre o chão, a qual se torna em seguida um ser caminhante e vivo, não pode ser, ao que tudo indica, obtida por um truque. Supor que Marte, deslizando sob a cortina, depois elevando-se, disfarçada de BB, pode dar a aparência de uma mancha branca subindo em linha reta, isso me parece impossível. Mais do que no dia posterior, talvez para me mostrar a diferença. As palavras entre aspas são a reprodução textual de minhas notas. As palavras sublinhadas não estão em minhas notas. Eu as introduzi aqui para tornar inteligível uma redação escrita muito rápido, por mim mesmo, e quase sempre obscura. BB apareceu novamente diante da cortina. Mas ele não veio pela abertura da cortina, ele veio levantando a cortina atrás da qual ele se formou e colocando-se, como se diz, de quatro, depois se restabelecendo. Não havia nenhuma analogia possível entre esses dois modos de formação. Muitas vezes, por exemplo 24 de agosto 3 vezes, eu o vi se enfiar direto no chão, ele se diminui num golpe só e sob nossos olhos desaparece no chão, depois retorna de repente em linha vertical. É a cabeça com o turbante e o bigode negro e como a indicação dos olhos, que crescem, eleva-se, sobe até mesmo a uma altura maior que a do dossel. Em certos momentos, ele é forçado a se inclinar e a se curvar, devido a esse grande tamanho obtido. Então, de repente sua cabeça baixa, desce até o chão e desaparece. Ele fez isso 3 vezes seguidas. Tentando comparar esse fenômeno a algo, eu não posso encontrar melhor para a produção rápida e retilínea do personagem do que as marionetes que ficam nas caixas surpresa e que saem num rompante. Mas eu não conheço o que possa parecer com esse desvanecimento no chão em linha reta, de modo que a um dado momento parece-me que há apenas a cabeça sobre o chão e que não há mais corpo. Qualquer que seja a importância dessa última experiência, repetida 3 vezes, ela me parece menos decisiva do que a experiência precedente, o nascimento por uma mesa branca sobre o chão fora da cortina. De fato, no caso do corpo fechando-se em linha reta sobre ao chão, pode-se supor que, por extraordinários esforços de hábil ginástica, alguém muito flexível, deslocando-se, poderá voltar para trás deixando a cabeça descer à frente até tocar o chão, de modo a dar a impressão de uma cabeça que desce em linha reta até o solo. Mas como fazer desaparecer a aparência dos panos? Para mim, foi de uma importância considerável sentir a mão, ou o corpo, ou uma parte qualquer do pano, desvanecer na minha mão. Devo dizer que por várias vezes eu pedi insistentemente por essa experiência. Bem prometeu dá-la a mim, mas não tenho nada, absolutamente nada semelhante. Entretanto, o fato de se formar e de desaparecer assim permite supor que isso não é impossível. Se assim o fosse,
seria indubitavelmente uma experiência decisiva, pois a hipótese de uma alucinação ou mesmo de uma ilusão tátil de minha parte é verdadeiramente ridícula. Em todo caso, o que fica aqui, que é de um valor considerável, é que ele se tornou um corpo vivo, para fora da cortina, sob meus olhos, saindo e entrando no chão. Eu estava tão certo de que esse corpo vivo não poderia vir da cortina que, a princípio, supus a possibilidade, absurda, de uma armadilha. No dia seguinte a essa experiência de 29 de agosto, eu examinei minuciosamente as peças do piso e o estábulo reformado que está subjacente a essa parte do quiosque. O teto muito alto desse estábulo é rebocado com cal, coberto de teia de aranha e assombrado por aranhas que não eram perturbadas há muito tempo, até que, com a ajuda de uma escada, explorei o teto do estábulo. Agora, deixo de lado outros fatos, sobre os quais terei oportunidade de retornar quando discutir a realidade desses fenômenos, e chego às fotografias. Capítulo 2 Estudos das fotografias feitas na Vila Carmen. Essas fotografias, obtidas à luz de uma conflagração repentina de uma mistura de clorato de potássio e de magnésio, foram simultaneamente feitas pela senhorita X, com uma Kodak, pelo Sr. Delany com um aparelho estereoscópico e por mim com um estereoscópio virascópio Richard, de modo que, em certos casos, há 5 fotografias simultâneas para uma única deflagração do magnésio. Isso exclui toda a possibilidade de fraude fotográfica. Além disso, as provas foram desenvolvidas por MMR e M, construtores de aparelhos de ótica em Alger, que ignoravam absolutamente a natureza dos negativos que eu lhes havia submetido. 2. Sobre a fotografia e Kodak, e a IA, estereoscópio Richard, vê-se uma grande forma torneada por um pano branco flutuando na abertura da cortina. À esquerda desenha-se nitidamente as costas da cadeira em que se sentava Aisha, com o ombro esquerdo bem aclarado. Distinguem-se os desenhos inferiores do tecido de algodão listrado que ela veste. A fotografia feita pela Kodak é muito mais nítida do que a do virascópio. Pode-se ver que esse pano é bastante fino e transparente, permitindo que atrás transpareça em uma linha vertical negra a aparência escura da cortina. Sob esse tecido fino aparece a forma do cotovelo, braço e a mão, uma mão muito longa, ligeiramente formada, cujas extremidades digitais, como se não estivessem cobertas pelo tecido, parecem se perder num tipo de nuvem valorosa, uma luz branca, de contornos indeterminados. No alto não se vê todo o rosto, mas apenas sua parte inferior, uma cabeça inclinada para a frente, da qual se vê somente o queixo curto escondido por uma barba negra, espessa, que cobre toda a boca e acima da qual se distingue apenas a ponta do nariz. Infelizmente, a fotografia para aí é cortada transversalmente por uma faixa que não deixa ver os olhos e atravessa o rosto na altura da extremidade inferior do nariz. O pescoço está nu, com uma fita negra curta, e os diversos ornamentos, indistintos, que estão sob o pano branco. Na parte inferior do fantasma e à sua esquerda distingue-se uma manga que parece mais ou menos vazia e algo como uma forma de blusa. O brilho branco do fantasma aclarado pelo magnésio é tal que ilumina a mesa de madeira escura e ali se vê o reflexo como numa superfície polida. Também a abertura da cortina, a uma certa distância, fica mais luminosa. Além disso, a cortina está ligeiramente repuxada e aberta para a esquerda. A estereoscopia, IA, acrescenta alguns detalhes interessantes. Tudo foi confirmado, notadamente a forma nebulosa, indistinta, da mão esquerda do fantasma coberta pelo tecido. Essa nebulosidade que finaliza a mão está à frente da cortina.
pode-se observar a diferença de precisão entre esse tecido branco do qual não se distinguem os contornos e os contornos muito nítidos do ombro no momento em que escrevo esse artigo. Não sei até que ponto todos os detalhes que dou poderão ser visíveis nas pranchas anexadas ao meu trabalho. O que posso dizer é que eles aparecem muito bem nas fotografias que tenho sob meus olhos. Acha? O rosto de B está bastante comprimido no pano, que parece formar à frente, como para expô-lo ou escondê-lo, um longo corredor ao fundo do qual o rosto mal se distingue. Entre o rosto e o pano estão os ornamentos, os laços, tecidos dos quais não se distingue a natureza, mas que parecem verdadeiramente muito complicados. Na parte inferior, à esquerda, uma pequena projeção angular revela a manga de Marte, que se vê localizada em um plano muito posterior. Se não se vê mais que a ponta da manga, é porque o ângulo de onde tirei a fotografia veroscópica não era o mesmo ângulo em que foi feita a fotografia Kodak. O que chama atenção é a finura extrema desse tecido, contrastando com a espessura relativa do véu de BB nas outras fotografias. A fotografia é somente veroscópica. Ela foi feita na terça-feira, 29, uma vez que a senhorita X, que tirava a foto Kodak, estava ausente. Distinguem-se diversas coisas interessantes. Aisha parece ao princípio, muito nitidamente fotografada. Vê-se sua figura negra, seus traços, sua pele e reflexos metálicos. Sua cabeça está jogada para trás e, virando os olhos para a direita sem mexer a cabeça, ela olha em direção a BB. Quanto ao dossel, este pode ser visto inteiro pois infelizmente a fotografia foi feita muito alta. Em todo caso, cada um poderá, assim, perceber as condições nas quais a experiência se passou. Quanto a BB, ele é visto no lado direito da cortina. Ele tem a cabeça coberta por um tipo de capacete de armadura, com reflexos metálicos, por cima do capacete tem um turbante. Descendo das orelhas há um tipo de queixeira que só se vê bem à esquerda e que cobre a bochecha e a orelha direita e que parece ser posta junto à bochecha abaixo do capacete. O tecido desce do turbante flutuando e formando um tipo de pingente. O braço esquerdo, do qual não se distingue nada, está envolvido por um tecido espesso que se estende em direção a Marte, a quem ele esconde completamente. De resto, BB nos havia anunciado que, como Marte temia a luz do magnésio, ele tomou o cuidado de esconder os olhos e o rosto durante a fotografia. O tecido que cobre o corpo cai para a direita e tem como que pequenos bofetes brancos em tufos na parte superior. Abaixo desses tufos, enfeitando o pescoço e formando como que um casaco, uma série de ornamentos bizarros dos quais é difícil determinar a natureza. A figura de BB, em si, é muito pouco distinta, borrada, quando comparada à figura nítida, acentuada de Aisha. O nariz é longo, os olhos estão, talvez, abertos, mas isso é vago. Uma barba negra muito espessa, que parece como que colada sobre o lábio superior, tapa o rosto. Esse bigode é caído, esconde o queixo. Observa-se também que os contornos do pano são incertos, nebulosos, vaporosos, e que essa forma indefinida contrasta curiosamente com o limite preciso e seco dos contornos do lenço que tínhamos colocado em torno da cabeça de Aisha para reconhecê-la facilmente na penumbra. A forma indefinida de BB de seus panos contrasta com os contornos nítidos da cortina, tão nítidos que em um dado ponto pode-se ver um fio negro que se destaca da cortina, desfiado. Eu chamo ainda a atenção para a forma estranha do tecido, que está como que suspenso na mão direita de BB. É como se fosse uma nuvem branca descendo de sua mão e cobrindo a cabeça e o corpo de Marte.
De fato, graças ao relevo dado pela imagem dupla, vê-se bem o pingente branco que desce do turbante localizado à frente do braço. O braço se destaca nitidamente do corpo e há um tecido espesso que recai no local onde seria a mão. Nada parece menos a uma roupa ordinária do que essa roupa composta de 3 partes, um vestido branco, com bofetes no alto e que caem direto sobre o corpo, um turbante posto sobre um capacete com um pingente totalmente destacado do vestido e derivando do turbante, enfim, essa massa de panos brancos que cobre o punho e a mão de bebê, que não se vê, e que esconde, descendo sob forma de véu espesso, o lugar onde está, ou onde deveria estar, Marte. Diante muito à frente da cortina, sobre a parte direita, como o relevo estereoscópico indica, uma mancha branca luminosa, um tipo de haste branca munida de uma fluorescência. Isso não é um erro fotográfico, pois ela se encontra nas duas imagens. É possível que essa mancha se deva a uma parcela de magnésio sendo projetado, no momento do flash, diante da objetiva. Mas eu não creio nisso, pois nas fotografias anteriores que a senhora Noel me mostrou eu vi essas manchas fluídicas, emanações, que unem em uma linha esbranquiçada as duas médiums e que têm aparências idênticas à de nossas fotografias. É possível ainda que essas emanações tenham impressionado a placa antes do clarão do magnésio, pois tive o cuidado de deixar o aparelho fotográfico aberto por bastante tempo antes do clarão. A luz vermelha não sendo suficiente para cobrir a placa, mesmo depois de uma longa exposição. As fotografias IIB são certamente as melhores, à parte a fotografia IA, Kodak, que foi feita enquanto o aparelho não estava pronto. Na fotografia I, vê-se um pouco da pessoa de Aisha, lado direito, a poltrona onde Aisha está sentada e o vestido de Aisha. Depois, ao lado dela, Marte, sentada, de quem não se distingue o rosto nem as mãos, mas de quem se vê o vestido, a blusa, o cinturão e o braço esquerdo se dirigindo a Aisha. Ao lado da cortina, está de pé. A figura de bebê está mais nítida que na fotografia e o nariz está menos longo. Há não somente um bigode, mas talvez também uma barba. O capacete é muito grande. Há reflexos metálicos, de modo que é verdadeiramente de metal. É bastante interessante constatar que nas experiências anteriores, ao menos aquelas às quais assistimos, bebê tinha apenas um turbante, o capacete desce quase até os olhos, ao nível das sobrancelhas que ele ultrapassa e ele é bastante alto de modo que sua altura ultrapassa por volta de 1/3 a distância que vai da sobrancelha ao queixo. Na fotografia IA vê-se, melhor que na I, essa grande altura do capacete sobreposta à parte superior de uma projeção redonda como alguns capacetes antigos da Idade Média. As orelhas estão completamente escondidas e invisíveis. Os panos revestem o capacete e caem sobre os ombros, antes do peito. Esse tecido está atrás da cortina cujas franjas se desenham sobre ele. Na parte inferior da cabeça está a queixeira que parece caída e que pende antes do peito, e há talvez ainda alguns vagos ornamentos sob o pescoço. Os panos, na parte superior, no lado esquerdo da cabeça, têm franjas que se destacam. Essas franjas são melhor vistas no estereoscópio IBIS. Ali também se distingue bem o aspecto metálico do capacete, que se projeta bastante antes dos olhos. Mas o que aparece muito evidente nesse estereoscópio é a superposição de planos. No primeiro plano, a franja da cortina, no segundo plano, um pouco para trás, a cabeça de bebê e o tecido que cobre seu turbante cai direto da cabeça, depois em um terceiro plano Marte, separada muito certamente de bebê por um espaço vazio bastante longo.
O tecido que cobre BB não atinge o chão. Ele termina se estreitando, como a ponta de um xale que cobre os ombros. Na parte inferior, entre a cortina e o vestido preto de Marte, vê-se dois tipos de varas retas esbranquiçadas servindo de sustentação a esse estranho personagem. O tecido é branco e parece evidentemente de outro tecido, muito mais denso que os panos da figura e, quanto à figura Ibe, pode-se ver um aspecto singular do tecido no ponto onde ele cobre a cabeça de Marte. Ali ele está totalmente nebuloso, em um plano posterior, que é o mesmo que o da cabeça de Marte, de modo que o aspecto é de um tipo de coluna nebulosa e luminosa saindo da cabeça de Marte e escondendo-a para formar um tecido que sobe e se confunde com o lado esquerdo de BB. Quanto à cortina, é com dificuldade que ela cai, um pouco afastada pelas costas de BB. Há pouco a dizer sobre os outros personagens. Aisha está em seu lugar de costume, com sua pele negra com um brilho metálico e o lenço atado à cabeça. Reconhecem-se suas duas mãos negras cruzadas. Pode-se constatar também que ela olha do lado de BB em volta da mesa e perto da cortina, vê-se, de perfil perdido, o General Noel, depois a Senhora Noel, que esconde os olhos para não ser perturbada pelo magnésio, depois o Sr. Delany tirando uma foto. Quanto a Marte, cuja presença é tão importante de ser constatada, não se vê dela nem a cabeça nem as mãos, nem os pés. Vê-se somente suas vestes, mas é possível distingui-la muito bem. Primeiro braço esquerdo, ao lado de Aisha. Parece que Marte tem, então, tomado Aisha pelo pescoço, passando a mão algo magra de Marte que está diante do pescoço de Aisha. Mas isso seria um erro, pois o que se vê no pescoço de Aisha é um tipo de lenço que ela tinha em volta do pescoço, de modo que não se vê a mão de Marte. Entretanto, a manga parece vazia. Ela tem dobras esquisitas, como se ela tivesse sido presa por um prego na poltrona de Aisha. Portanto, observando mais de perto, não se pode assegurar que o vazio não está pleno. Fora isso, o resto do corpo de Marte está sob as vestimentas que a cobrem, perfeitamente normal. O vestido está completo. Pode-se adivinhar que adiante estão os joelhos e que há um corte no cinto, que se vê muito bem. A blusa com um laço em forma de gola não é muito grande, mas Marte é bastante magra de corpo, então isso não surpreende. Conhecemos a moda das camisas com pendentes que descem pelo colo. Acima do cinto se vê ainda uma pequena borda negra que é a parte superior do vestido. Não se vê o braço direito de Marte. Enfim, se compararmos as fotografias constatamos que o tamanho de BB é bem diferente em I de uma parte em I de outra. Em I, o tamanho é muito maior. A comparação pode ser feita tomando-se por ponto de referência o alto da poltrona sobre a qual Aisha estava sentada. Capítulo 3 Discussão e conclusões. A princípio, como sem dúvida é esperado, não apresentarei nem teoria, nem ensaio teórico sobre esses fenômenos singulares. É já uma tarefa bastante pesada de analisar sua realidade. Trata-se, então, unicamente de saber se há ou não alguma fraude. Se devesse julgar por razões de ordem psicológica e não por razões de ordem material, não poderia se tratar de fraude. A absoluta idoneidade, irreprovável, certeira, de Marte B., noiva de Maurice Noel, o filho do general, não poderia ser posta em questão. No mais, antes que se descobrissem as faculdades mediúnicas de Marte, já havia inúmeros fenômenos de materialização na Vila Carmen, devidos a 3 ou 4 médiuns diferentes, e a forma de BB igualmente era manifestada por esses médiuns. Enfim,
como as materializações aconteceram no gabinete, ora com Ninon ao lado de Marte, ora com Aisha ao lado de Marte, seria preciso ainda admitir a cumplicidade de Marte, Ninon, Aisha, os quais têm, um para o outro, ao que me parece, sentimentos, se não de suspeição, ao menos de uma benevolência pobre. Suponha que Marte, filha de um oficial, noiva do filho do general, se entenda com uma negra e uma quiromante para odiosamente desapontar o senhor e a senhora Noel há 6 meses, isso seria perfeitamente absurdo. Pois nós insistimos nesse ponto, não pode ser uma questão de fraude inconsciente. Para usar esse capacete, esses panos, esse turbante, seria preciso todo um aparato muito complicado que Marte não poderia ocultar de suas 2 irmãs na pequena cidade onde elas moram, e a cumplicidade desejada e prolongada de Paulette de Maio iriam se juntar à de Marte, de Ninon e de Aisha. Tal traição, tão habilmente manejada, seria impossível. A lealdade, a pureza e a simplicidade da alma de Marte não podem ser conjugadas a tal astúcia, de modo que os mais incrédulos são levados a crer em sua sinceridade. Mas não é sobre esse terreno que colocaremos a discussão. Suporemos, ao contrário, o que é o inverso do bom senso e da verdade e da verossimilhança, que Marte engana, que ela é uma hábil e pérfida mágica, esperta e habilidosa. Trata-se de saber se essa agilidade e flexibilidade podem também nos dar a mudança. Se eu insisto na personagem de Marte é que para o fato toda enganação vinda de outras pessoas deve ser descartada. Primeiro, não há alçapões no cômodo. Segundo, o cômodo é visitado com grande cuidado a cada sessão e ninguém estranho pode se esconder ali. Terceiro, nenhuma pessoa pode entrar sem nosso conhecimento. Quarto, as pessoas que estão no cômodo, e que podemos ver e ouvir durante todo o tempo das experiências, não podem intervir diretamente pela produção mecânica de fenômenos que se passam atrás da cortina e longe delas. Quinto, Aisha, que também pode ser vista muito distintamente em quase todas as experiências, não está em causa, pois ela está sempre longe da forma de BB, e, na sequência da maioria das experiências, BB se mostra sem que Aisha estivesse, fosse no gabinete, fosse no local. De fato, eu repito, qualquer outra hipótese de charlatanismo deve ser descartada, salvo maquinado com arte, de Marte. Mesmo esse charlatanismo não pode consistir em outra coisa senão isto, o de que elas se disfarcem. Leva sob seu vestido um capacete, diversos panos, um turbante, uma barba falsa, ornamentos complicados, e que, no pequeno gabinete onde ela se senta ao lado de Aisha, ela se despe para vestir os panos que ela teria escondidos sob seu vestido, e dispor, sobre a cadeira onde ela estava sentada, um tipo de manequim, com luvas que simulam as mãos, aparelhos, quais, que simulam seu corpo, seus joelhos, seus braços. É preciso que ela vista esse manequim com seu vestido, sua blusa, que ela coloque acima da máscara, que simula seu rosto com uma verossimilhança perfeita, pois que ela retoma todos seus objetos. Capacete, bigode, panos e manequim, para despir o manequim e escondê-los novamente sob seu vestido, tudo isso na presença e ao lado de Aisha. Ora, manifestamente essa dissimulação com tantos aparelhos complicados é impossível, pois, como constatamos, Marte tem apenas uma pequena camiseta, muito fina. Ela é frágil, com um braço pequeno, um tamanho muito fino. Depois da sessão, essa camiseta fica encharcada de suor. Além disso, ela se fecha por trás por colchetes difíceis de abrir, assim como de fechar. Não é, então, nessa peça de roupa que ela pode dissimular todos esses panos e utensílios que aparecem com seria em seu vestido. Mas ela usa vestidos bastante curtos,
colantes, que desenham seu corpo. Ela vai, vem, corre, sobe e desce rapidamente as escadas, tanto antes da sessão quanto depois. Os panos volumosos que rodeiam BB não poderia ser escondidos por ela nessa fina vestimenta. Mesmo que ela conseguisse, nada estaria explicado ainda, pois além dos panos seria preciso dissimular o manequim sobre o qual ela disporia suas vestimentas para dar a aparência de uma Marte sentada em uma poltrona, aparência tão convincente que seria por um excesso de escrúpulo que eu não a reconheceria distintamente na pessoa sentada ao lado de Aisha, atrás de BB, a quem víamos mover-se. De fato, eu ainda repito, BB é como um ser vivo, não é nem um manequim, nem uma boneca, é uma pessoa idêntica a uma pessoa viva e, se não é um fantasma, não pode ser outra pessoa senão Marte. Mas, contrariamente a todo bom senso, admitamos isso. Suponhamos que Marte, a quem nunca revistamos nem atamos, possa trazer consigo todos os engenhos que servem a seu disfarce, seria possível servir-se deles? Parece-me evidente que não. Primeiro, em certos casos, o pano aparece, se agita e se move quase ao mesmo tempo em que a senhora Noel está no gabinete. Em 31 de agosto, apenas meio minuto depois que a senhora Noel deixou o gabinete, vimos pela fenda da cortina aparecer a tiara do capacete de BB e um pano flutuante. Em 29 de agosto, a cortina é puxada bruscamente, eu distingo muito nitidamente, sem contestação possível, Marte e Aisha sentadas uma ao lado da outra. Não há dúvida de que sejam elas e eu as vi se mexerem. Ao mesmo tempo vejo um grande pano branco, como se cobrisse um braço, localizado muito alto, que consegue puxar a cortina e desaparece com a rapidez de um raio. Segundo, não é suficiente fazer aparecer o pano, é preciso também fazer desaparecer. Ora, com frequência outras pessoas, por exemplo a senhorita X, algumas vezes também a senhora Noel, entravam, quase de improviso, no gabinete e nunca constataram nada. Os panos e BB desaparecem tão rapidamente quanto aparecem. Terceiro, eu não vejo como seria possível produzir o fenômeno da mancha luminosa, nascendo do chão e dando origem a um ser vivo. Nenhuma agilidade, mesmo a de uma ginasta profissional, pode produzir essa impressão que me chocou como uma prova categórica. Quarto, sobre as fotografias vimos nitidamente três personagens, enquanto Aisha e Marte estavam sós no gabinete. É impossível pretender que Marte tenha se disfarçado de BB para deixar o manequim em seu lugar e vestir, nua, o pano e o capacete. Assim, onde estariam suas pernas e seu corpo? A cabeça está ereta e o busto vertical. Quinto, alguns detalhes fotográficos são característicos, o tamanho grande da figura e os contornos nebulosos e desfocados, a mão grande e o pano quase não materializados da figura e a nuvem cobrindo o rosto de Marte nas figuras e o aspecto diferente do tecido nas diversas fotografias, ora um turbante com pendentes, ora franjas etc. São essas as razões, extremamente fortes, que militam a favor da realidade desses fenômenos, mas eu não me escondo pela força das objeções e haveria alguma infantilidade ao não apresentá-las em toda sua potência. Tanto é assim que todas as impossibilidades de uma fraude são tão improváveis quanto a de uma materialização. Porque o corpo e a manga de Marte, na figura 3, parecem óbvios. Por que não vemos a mão direita de Marte? Porque, em todas essas fotografias, nunca se vê distintamente a figura de Marte tão nitidamente como a de Aisha, por exemplo. Por que a penumbra é necessária nesse caso?
Porque a figura de BB é tão próxima que poderia ter Marte se ela tivesse posto um grande bigode negro nos lábios superiores? Porque, depois que BB me prometeu que sua mão se fundiria à minha, eu não pude obter nada análogo enquanto eu tinha, entretanto, declarado que essa experiência era verdadeiramente o experimentum crucis fundamental. Porque quando BB sai do gabinete, andando ao nosso redor na sala, não nos é permitido tocá-lo? Estão aí seguramente objeções muito sérias. Mas pode-se supor que o fenômeno, tão misterioso, tão miraculoso quase, que fica nomeado materialização, é acompanhado de uma forma de desagregação da matéria preexistente, de modo que a matéria novamente formada se